Aproveitando que os senhores e as senhoras estão de pé, eu vos convido para uma leitura em dois textos. Marcos capítulo 12, o verso 30. Evangelho de São Marcos capítulo 12, o verso 30. Diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Amém. Agora, a primeira carta de Paulo aos Tessalônicas, no capítulo 5, o verso 23. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 24. Aquele que o chama é fiel e vos fará também fiel. Podemos assentar. Eu estou agradecido a Deus por estar aqui na comemoração de mais um aniversário da igreja de Araguari, nossa co-irmã, bem próximo a Uberlândia. E graças a Deus que além da ponte de concreto que tem sobre o rio Araguari, nós temos outras pontes, inclusive a do amor fraternal, cristão. E é um prazer estar aqui. Louvo a Deus pela vida do pastor da igreja, e é um prazer estar aqui e rever obreiros, irmãos que a gente conhece já há algumas décadas. Mas quero dizer uma particularidade aqui. Eu fico muito feliz quando eu chego aqui e sou recepcionado pelo Rodrigo Duarte. E hoje ele me deu um abraço gostoso e me trouxe até a escada do público. Deus abençoe. E de lá para cá eu bati um papo com ele, perguntei a idade dele, se ele está interessado a casar. Ele diz: ainda não, é sinal que ainda vai casar. Deus abençoe, em nome de Jesus. Agradeço a Deus pelos companheiros que vieram comigo participar desse momento solene do aniversário de 83 anos da igreja de Araguari. Nós temos uma história idêntica. Convém eu mencionar sobre essa ponte institucional e também espiritual e de organização. Pastor Joaquim Honório Tosti, dia 13 de maio de 1939, juntamente com a família, chegaram a Uberlândia, e no dia 8 ele iniciou culto na casa dele. E o primeiro culto, 15 pessoas aceitaram Jesus. E no dia 18 de junho de 1939, oficializou com estatuto próprio a Igreja Assembleia de Deus em Uberlândia, e depois na região seguiu ele, juntamente com a família, oficializando o trabalho até a cidade de Cuiabá, Mato Grosso. Joaquim Honório Tosti, juntamente com a sua esposa Alice, e não podemos esquecer suas famílias.
Então, muitas coisas nos unem e ninguém consegue nos separar. Agradecemos a Deus por isso. Sabedor de que nós temos consagração de obreiro, eu quero trazer uma palavra bem rápida, sucinta, enxuta, mas não gostaria de deixar aqui somente a parte dela. Pelo que eu li, já deu para os irmãos observar que eu vou falar sobre a entrega total que nós cristãos devemos ter em relação a Deus, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo e à obra do Senhor. Se não fosse alguns, nem sempre todos, mas alguns, não se entregar totalmente à obra de Deus, nós não estaríamos aqui comemorando os 83 anos da Igreja Assembleia de Deus, nesse grande templo, com essa grande multidão, que nem todos estão aqui. Se não fosse a entrega total, a igreja de Araguari teria uma outra história, talvez menor, mais acanhada, não tão esplêndida, grandiosa, como é no dia de hoje. Mas alguns irmãos no início e durante essa história têm feito a diferença, entregando-se totalmente a Deus e a sua obra. Por isso é possível nós estarmos aqui. Baseado nesse contexto, não temos condições, mas você vai encontrar na Bíblia Sagrada a expressão de entrega total, dedicação total, santificação total, amor total ao Senhor. Por isso que eu li esses dois versos. Marcos capítulo 5, verso 30, digo 12, 30, fala de toda a tua alma, de todo o teu pensamento, de todo o seu coração e de toda a sua força total. E Paulo diz que a santificação do corpo, da alma e do espírito total. A salvação, ela não atinge somente o coração, ela atinge a pessoa por completo. E quando nós nos entregamos a alguma coisa, seja o dinheiro, seja a preocupação do corpo, seja a preocupação social, aquilo a quem nós entregamos, nós nos tornamos cegos, ou aquilo é o nosso Deus, com D minúsculo ou maiúsculo. E nós sabemos que a salvação, ela não vem parcial. A santificação, sim. A redenção, sim. Vai demorando para a pessoa perder os seus costumes perversos, mas vai sempre sendo progressivo. A salvação é total, o arrebatamento da igreja será total. Glória a Deus. Ainda que não todos serão arrebatados, mas a igreja será totalmente arrebatada. Ainda que
fazem parte do corpo de Cristo. É templo do Espírito Santo, este não ficará para trás. Junto com a noiva, fazendo parte dela, estará sendo recebido na eternidade. Então, obreiros e membros do corpo de Cristo, membros do corpo de Cristo e obreiros já consagrados, e vocês que vão ser consagrados hoje, eu quero deixar bem claro que nossa denominação seria outra se os obreiros que temos tivessem uma entrega total. Se os obreiros que ocupam o nosso púlpito tivessem um comprometimento total, a nossa denominação, a Assembleia de Deus, seria diferente. Eu quero trazer aqui duas palavras, e essas duas palavras você já conhece, você já deve ter visto falar dela, mas eu quero trazer à memória e prometo a vocês que de forma bem sucinta é a palavra envolvidos e comprometidos. Guarde isso, não é porque eu estou pregando, é porque a data é significativa. 83 anos. Eu tenho 73 anos. Carinha de 80, ninguém tem nada com isso, a cara é minha. Quer dizer, a igreja é mais velha do que eu, a denominação melhor. 10 anos. Eu já tenho algumas limitações físicas, mas a noiva de Cristo não. Glória a Deus. Algumas pessoas nessa idade têm reumatismo, mas a igreja não. Tem colesterol, mas a noiva de Cristo não. É sem mancha, sem mácula, sem ruga, mas é santa, 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 coluna da verdade e lavada pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Em todas as áreas existem esses dois tipos de pessoas: envolvido e comprometido. Existem pessoas que se casam envolvido com a esposa, mas não é comprometido com o casamento. Um dos cônjuges paga um preço muito alto quando um deles é só envolvido e não é comprometido. Em todo segmento da sociedade existe esse grupo de pessoas, e na obra de Deus e nas nossas denominações não é diferente. E quando só existem pessoas envolvidas e não existe comprometida, a obra de Deus sofre e alguns também sofrem. Os irmãos sabem que infelizmente somente aqueles que se comprometem conseguem oferecer a Deus um culto total. Preste atenção nisso. E não está fácil, porque você que vem comprometido para adorar a Deus, muitas vezes você senta ao lado de um que só está parcialmente envolvido no culto. E quando você conhece a pessoa envolvida
sai para outras programações sociais. Agora, o crente comprometido, ele sempre demora um pouco mais na casa de Deus, porque ele quer relacionar com a casa. Glória a Deus. Nós vejamos bem que existe uma comparação. Quando há um acidente, você vê muitas pessoas correm para ver o acidentado. Quando você chega lá, são poucos que estão envolvidos com os acidentados. São socorristas. E lamentavelmente alguém até vem para saquear a carga. Assim são os crentes envolvidos, só querem tirar proveito. Vem porque tem almoço, vem porque está recebendo uma cesta básica, vem porque recebe um tapinha nas costas, vem porque é bajulado. Mas são poucos aqueles que se entregam para socorrer o acidentado. E nós sabemos que muitas vezes nós estamos simplesmente envolvidos e não comprometidos. Você vai ver eu falar essa palavra algumas vezes, mas eu tenho certeza que algo diferente vai acontecer nas nossas vidas. A igreja, muitas vezes, ela sofre por causa de envolvidos. Desculpa, músicos, a maior parte de vocês são envolvidos e não são comprometidos. Pode me pegar de pau ali na esquina. É assim que eu falo com os músicos da nossa igreja. Nós temos lá alguns que são envolvidos e faz isso para viver comprometido com as coisas do mundo. Vocês não são profissionais, vocês não são melhores que aqueles que não sabem tocar nada, e vocês não estão no culto só para se envolver na música. Vocês estão aqui para adorar a Deus. Glória a Deus. Toca, ou quando não toca. Verdade, Senhor. Essa é a realidade. Como é que eu sou um crente envolvido na área de música? Quando eu só estou sintonizado na hora do louvor. Terminou, a orquestra vai ficando vazia. Vão saindo, vai beber água, vai fazer uma comunicação. Vocês estão com a cara feia, sorri para mim, Jesus ama vocês. Mas essa é a realidade. Um crente envolvido, ele consegue interagir no celular e estar sentado no banco. Mas um crente comprometido não. Ele está aqui glorificando o Senhor. Glória a Deus. Cada minuto no culto. Pastor, na próxima festa você manda esse pessoal da orquestra lá. Vou fazer um banquete para vocês. Vocês gostam de pudim? Gostam? A panificadora tem. Mas pode ir lá que nós vamos dar um jeito. Então, querido, vejamos a diferença entre o comprometido e envolvido. Você já deve ter visto falar isso. Sobre o lanche. Quando você chega num lugar e que você pede aquele tradicional lanche, que vem o bacon e o ovo da galinha. A galinha se compromete? Não. Ela só se envolveu dando o ovo. Mas o porco não. Ele se compromete dando a própria vida, porque ele dá parte do corpo dele. É bem diferente.
é totalmente diferente. Doando sangue, você se envolveu. Doando seu órgão, você se comprometeu. Por isso que é fácil achar doador de sangue, mas achar doador de órgão é difícil, porque se você envolve parte do seu corpo. Então, vamos para frente. Eu fiz aqui algumas anotações para ser sucinto. No sanduíche, os dois estão juntos, mas somente um que está comprometido. No culto nós estamos juntos, só que o culto do envolvido é uma coisa, do comprometido é outra coisa. Um se envolveu com o corpo presente, mas outro se comprometeu dando oferta, dando dízimo, cuidando da porta, adorando o Senhor e espírito, orando para Deus abençoar o culto. Você é um envolvido ou um comprometido? O envolvido, termina o culto, ele segue a sua vida. Agora o comprometido, ele sempre está comprometido com a obra de Deus, aqui, na rua, no trabalho e na sua casa. Glória a Deus. Nós temos uma passagem importante, aquela passagem de João capítulo 6, quando houve pão, os envolvidos estavam juntos. Quando Jesus começou o duro sermão, eles foram embora e ficou somente os discípulos. E Jesus, sendo interpelado por um dos discípulos, quando disse: Senhor, o sermão está pesado, o povo está indo embora. Aí Jesus disse: olha, se vocês quiserem também podem ir. Aí Pedro disse: Senhor, para onde iremos nós? Só o Senhor tem vida. Aleluia. Só o Senhor tem a palavra de Deus. Glória a Deus. Para onde iremos nós? O envolvido vai embora quando vem a luta na igreja. Quando alguém tenta dividir, destruir, o envolvido desaparece, mas o comprometido fica lá orando, aguardando a resposta de Deus e o milagre que o Senhor vai fazer. Vejamos algumas diferenças do envolvido com o comprometido. Depois eu quero fazer um apelo. Eu gosto de apertar as pessoas porque Deus me aperta também. Ele me aperta também. Vejamos, o envolvido, ele compra o peixe para levar para casa. O comprometido, ele vai ao rio e pega o peixe para levar para casa. Parece igual, todos comem o peixe, mas só que um só envolveu comprando, o outro se comprometeu pescando. Aí eu faço uma pergunta para você: você se alegrou com essas pessoas que se batizaram nessa manhã? Só que nós estamos tendo uma reação diferente. Pastor Álvaro, é porque algumas reuniões nossas, nós temos mais envolvido do que comprometido. Porque eu já participei do culto da Assembleia de Deus, porque quando mergulha uma pessoa, há uma manifestação do Espírito Santo, porque uma alma vale mais do que o mundo todo. Glória a Deus. Vale a pena glorificar a Deus por cada irmão que mergulharam ou foram mergulhados nesta manhã. Segundo exemplo, o envolvido,
espera pelo pão comum. Porém, o comprometido, ele paga um preço pelo pão espiritual. Ele vai longe, porque não pode viver sem a palavra. Ainda que está com dor disso, dor daquilo, ele permanece até o final do culto, porque ele tem um compromisso com a palavra de Deus, que é o pão que sustenta a vida dele. Glória a Deus. Jovem, lá vem eu de novo. Você já percebeu nos nossos congressos, enquanto tem um cantor famoso cantando, está todo mundo ali pulando, se agitando, mas quando o pastor diz agora é a palavra, só fica para a palavra. Ainda que o culto seja tarde, o pregador não seja conhecido, só fica aquele que ama a palavra. Segundo exemplo, terceiro, o envolvido gosta de elogio, gosta do primeiro lugar, gosta de receber oportunidade. Agora o comprometido se responsabiliza pelo cargo, pela responsabilidade, pela função dentro da igreja, seja qual for o peso, ele coloca a vida dele em risco, pela função, pela vocação que Deus deu a ele. Espero que nessa manhã 100% desses obreiros que vão ser consagrados seja homem comprometido com a palavra, comprometido com o corpo de Cristo, para que possa desenvolver o ministério, ainda que seja de diácono. É um cargo, uma função extremamente maravilhosa. Outro exemplo, o envolvido vive procurando na palavra a promessa. O envolvido, ou melhor, o comprometido cumpre a palavra para receber a promessa. Quando a pessoa é envolvido, sai por aí em tudo quanto é grupo procurando promessa. Eu vou ouvir a palavra porque lá a irmã, ou irmão, ou o pastor, ou fulano e tal tem profecia. Agora o comprometido, ele vai na palavra e espera a promessa que vem da palavra. Não existe promessa na vida do crente que não venha da palavra de Deus. E nessa manhã eu quero dizer para você: temos na palavra de Deus promessa, porém temos também compromisso. O envolvido assiste o culto, ele participa do culto, mas ele prefere festa, ele prefere entretenimento na igreja, ele prefere movimento social. Agora o comprometido não. Ele participa do culto, ele serve ao Senhor, ele serve o culto com o seu trabalho e coopera para o desenvolvimento da obra de Deus. Outro exemplo, o envolvido, ele coloca o nome e não vem nos mutirões, coloca o nome e não contribui ou não cumpre a promessa que ele fez de contribuir para a obra de Deus. Eu estou falando do envolvido. Quando existe algum trabalho
envolvido quer ver se realmente os obreiros estão comprometidos. Senão ele arruma uma desculpa para não se envolver, para não comprometer e somente envolver o nome dele. Mas o comprometido, quando há um trabalho na igreja, a primeira coisa que ele coloca é o nome dele e pergunta: pastor, qual ferramenta que eu tenho que trazer? Pastor, eu estou aqui amanhã cedo. Pastor, conte comigo. Ele não quer saber se ele é pastor ou diácono. Ele vem para servir a obra de Deus, independente do que ele vai fazer. Glória a Deus. Ele chega e não fica perguntando até que hora que nós vamos. Vai ter comida aqui? Eu vou a pé ou vou de carro? O envolvido se preocupa com isso, mas o comprometido, ele diz: eis-me aqui para fazer aquilo que é para a glória de Deus. Agora, nós temos na Bíblia vários exemplos de homens e mulheres que se envolveram e que se comprometeram. Um exemplo clássico é aqueles quando os espias foram ver a terra. Eram 12, 10 se envolveram, mas só 2 se comprometeram. Outro exemplo para ganharmos tempo: o culto de Adão, de Abel e Caim. Somente Abel se comprometeu. Caim somente se envolveu. Presta atenção: o Senhor aceitou o sacrifício de Abel e rejeitou o sacrifício de Caim. Eu encerro do jeitinho que eu estou pensando em encerrar, e tenho certeza que existe sempre essas duas classes entre nós: os envolvidos e os comprometidos. Agora, é muito feio um crente que se diz ser salvo não se comprometer com a obra de Deus, com os dízimos e a oferta. Não é bom o crente ser domingueiro e não se comprometer com os cultos durante a semana. Ontem eu estava pregando no Goiás, passei aqui, já era quase 1h da manhã, e eu vi um irmão lá na igreja onde eu preguei. Ele falou: pastor Aldo, eu vim de Brasília e vim aqui participar de morar aqui, me aposentei, eu vim morar aqui, e eu procurei uma igreja não só para me envolver, mas para comprometer. A diferença está no culto. E ele diz: e eu vim congregar nessa igreja e me coloquei imediatamente à disposição do pastor. E essa minha dedicação, essa minha atitude gera um certo ciúme naqueles que defendem o cargo, mas não defendem a obra de Deus. Daquele que defende o pão, o salário que ganha, mas não corre risco pela noiva de Cristo. Como temos obreiro assim? Eles estão servindo por causa do dinheiro, do salário que ganha, da cesta básica que recebe, mas não coloca a sua vida em risco. Quando alguém lhe oferece alguma coisa a mais,
ele abandona a casa e vai para outra casa. Os envolvidos ficam procurando consagração por aí. O comprometido fica na casa do Senhor. Glória a Deus! De ser consagrado. Glória a Deus! E ele diz: pastor, eu coloquei o meu nome à disposição, porque eu já pastoreei e sei o preço de pastorear uma igreja. Então, obreiros, seja envolvido na casa do Senhor. E se você diz ser crente, fazer parte da denominação, diz que está salvo, e você não participa das reuniões de oração, o que mais faz o crente comprometer com Deus e com a obra é uma vida de oração. E você vê a quantidade de pessoas quando é uma reunião de oração. Ali está os comprometidos, que renunciou à cama, renunciou à televisão, está ali comprometido com o altar da oração. Se você é envolvido e não é comprometido, tem uma diferença. O envolvido, ele sabe somente da programação ordinária, mas ele não se envolve na programação extraordinária. É só domingo, domingo, domingo. O comprometido, ele se alegra quando há uma ampliação numa congregação. Está ali lá, dando glória a Deus. Quando a igreja compra um terreno, ele está lá, dando glória a Deus. Quando existe qualquer necessidade dele, ainda que seja pouco, ele está lá contribuindo, porque ele está envolvido na obra de Deus. Pergunta para ele, para o comprometido: tem culto hoje? O que tem hoje na igreja? Ele sabe tudo, mas o envolvido não sabe nada, mas sabe toda a programação, e se for preciso escala o time de futebol do time dele. Sabe escalar. Agora, como eu gosto de apertar, porque Deus me aperta, eu quero terminar essa minha palavra agradecendo a Deus por ter me dado força, porque eu estou bastante cansado. Eu quero fazer um apelo. Fazer um apelo. Olha aqui, as 10 virgens, 5 eram envolvidas e 5 eram comprometidas. Não vale a pena ser só envolvido. O sino da igreja católica chama as pessoas para a missa, mas ele sempre fica de fora. Você tem que se envolver, porque as 5 loucas vestiam igual as prudentes. Tinha lâmpada, mas estava vazia. Você tem Bíblia, mas não se envolve com a palavra. Você carrega a harpa, mas não adora o Senhor. Se comprometa, porque é tempo. Glória a Deus. Da igreja, e só vai aqueles que estão comprometidos com o reino de Deus. Glória a Deus. Tomar a cruz, se comprometer com a crucificação, com a santificação e com a obra do Senhor. Eu quero chamar, não é todos para ficar de pé, eu quero chamar você para fazer um compromisso com você mesmo.
não vou me enganar mais eu mesmo. A partir de hoje, eu quero colocar a mão no arado e não vou olhar para trás. Eu quero tomar a cruz e não vou deixá-la mais. Eu quero me renunciar a mim mesmo. Uma entrega absoluta e total. E não quero mais me envolver com as coisas do mundo. Nesses 83 anos de denominação, e talvez você tenha alguns anos que vem à igreja, mas só se envolve e não compromete. Saiba de uma coisa: vale a pena, nesse tempo tão difíceis, de tanta luta que a igreja passa, vale a pena ser um discípulo de Jesus e não só um seguidor. Ser praticante da palavra e não só um ouvinte. Um obreiro comprometido e não só um obreiro consagrado. Eu faço apelo para a pessoa aceitar Jesus, mas eu quero fazer um apelo para você que não se comprometeu totalmente, tem faltado com seus deveres de pregar o Evangelho lá onde você está, tem faltado com o seu compromisso de ser testemunha, sal da terra e luz do mundo, tem faltado com seus dízimos e oferta, entrando nessa lavagem cerebral de muitos pastores que pregam contra o dízimo, mas eles recebem fortuna de empresas, empresários, políticos e outro sistema financeiro. Mas aquele que vive do altar, ainda que tu não seja dizimista, o Senhor cuidará de nós. Glória a Deus. Você que nega o dízimos e a oferta, dizendo eu não tenho fé ainda para ser dizimista. Dízimo ou dizimar não é um ato de fé, mas de obediência. Aleluia. Acabou. Ah, eu não tenho fé, mas eu vou obedecer a palavra. O meu pai me ensinou, minha mãe me ensinou, quando eu tinha 6, 7 anos, que dizimar é obedecer a palavra do Senhor. E quando eu vim para esta terra, lá do interior de São Paulo, eu ganhava um salário na mês de junho, com uma esposa, 2 filhos e um doente. Eu nunca deixei de entregar o dízimo, e o Senhor me honrou, e nunca deixou faltar nada na minha casa. É um ato de obediência. E eu quero fazer um apelo, 2 minutinhos. Aqueles que querem mudar da classe do vagão, do envolvido, para o vagão, para a classe dos comprometidos. Aqueles que querem sair da qualidade de virgem insensata para a qualidade da virgem comprometida e cheia do Espírito Santo. Aqueles que querem mudar de ser um assistente na casa de Deus e ser adoradores na casa de Deus, eu vou orar por você. Você sabe, e não mente não,
quer continuar nessa vida preguiça, fraca, de envolvido e não comprometido. Chega de vir à casa de Deus, venha ao santuário do Senhor. É diferente você entrar na nave do templo e entrar no santuário do Senhor. Os dias são difíceis. Você é crente? Se não for verdadeiro cristão, daqui a uns dias você vai desanimar. Essa semana eu encontrei com um irmão na minha casa. Ele foi na minha casa, e eu sei que ele é de uma outra denominação, e ele começou na Assembleia de Deus, e hoje está numa outra denominação. E ele disse: pastor, estou tentando isso, não consigo. Eu disse: vamos orar, vamos crer. Você crê que Jesus pode fazer isso? Talvez. Vai perdendo a fé. E se você quer mudar de posição, é difícil, mas o seu romper daí a aqui é o sinal da tua vitória. Não mente para você mesmo. Eu não sou um aventureiro pregando a palavra de Deus. Eu estou aqui simplesmente dizendo que Deus quer te dar uma oportunidade. Sair dessa vida de crente nominal para um verdadeiro cristão. Vamos colocar de pé. Eu te aguardo aqui para nós orarmos e encerrar a minha participação em nome de Jesus. Aonde estão aqueles que querem deixar de ser envolvidos para ser comprometidos? Venha hoje, 83 anos da nossa Assembleia de Deus em Araguari. Deus abriu uma porta para você. Sai dessa vida de aparência. É duro esse apelo, mas é para salvar a sua vida. Glória a Deus. Jesus vai vir buscar as virgens prudentes com azeite no coração. O Senhor quer abençoar a sua vida. Pode vir, pode vir. Tem mais gente, não mente para você mesmo. Vem mais aqui à frente, pode vir. Tem mais gente, mas é vocês. Vem mais para frente um pouquinho. Tem mais gente, mas eu não vou forçar. Se você quer viver essa vida só de envolvido na religião, a religiosidade, e não envolvido no pleno evangelho, problema seu. Mas olha, que Deus está lhe dando uma chance hoje. Oremos ao Senhor. Igreja, estenda as mãos aqui para frente. O crente comprometido vale muito mais do que 10 envolvidos. Querido Deus, preguei a tua palavra de forma bem objetiva, e a realidade que nós estamos vivendo, um cristianismo fraco, um cristianismo somente de aparência, mas os teus servos pouco mais aqui estão, fazendo, ó Deus amado, a diferença na vida deles, e que a partir de hoje eles tenham força de sair do envolvimento e entrar no comprometimento. Comprometer corpo, alma, pensamento, coração e força. Se santificar totalmente e uma entrega absoluta. E aqueles que teve acanhamento, inibição, não veio. Nós sabemos que muitos foram tolhidos pela posição de aparência e querem continuar, ó Deus amado, só envolvido, mas não comprometido.
E aquele que no coração está lhe dizendo: eu vou me comprometer mais e mais, que o Senhor dê graça para eles cumprir o desejo no coração dele e a vontade do Senhor, em nome de Jesus. Digamos amém.